Pronto, gravando? Sim. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não me perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. John Donne. Bom, eu escolhi fazer a introdução dessa aula com um trechinho do livro Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, para comentar um pouco desse momento histórico que nós estamos vivendo. O mundo inteiro parou para combater o coronavírus, o Covid-19, e com isso nós tivemos aí a suspensão das aulas, a restrição da circulação nas ruas, com o intuito, com o objetivo de não aumentar ainda mais o número de infectados e a consequente internação nos hospitais brasileiros. Tá? Então, seguimos aí recomendações de órgãos internacionais, da OMS, né, e de conselhos de medicina de todo mundo. Temos exemplos aí a serem seguidos à risca, como Milão e aí na Espanha, o surto, o número de mortes diários que são divulgados. E além disso, nós temos aí aqui no próprio Brasil o aumento considerável de mortes no dia a dia. Então, fica o alerta, fica o pedido, fiquem em casa, saiam apenas para o necessário, para o essencial. Tá? Não desafiem aí o perigo e, em consequência disso, também não coloquem em risco a vida daquelas pessoas que vocês tanto amam, seus avós, né, e pessoas que aí têm que correm que têm a maior probabilidade de sofrer com a infecção, que são as pessoas com hipertensão, diabetes, né, e outros problemas mais. Bom, estamos aqui para falar sobre literatura e falaremos sobre as aulas 21 e 22 do Quientismo. Eu vou trazer um panorama geral do que foi, do que representou essa escola literária aqui no Brasil, e também eu vou fazer uma retrospectiva de como tudo isso chegou até, né, as terras brasileiras, qual foi o caminho percorrido aí pelos portugueses até que chegasse essa produção do quientismo. Bom, então, uma definição geral, o quientismo foi uma denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas em terras brasileiras no século XVI, ou seja, de 1501 de 1500, né, quando o Brasil foi descoberto, até 1600, nós tivemos aí esse movimento que veio para descrever o índio, descrever a terra, descrever aí as riquezas que o país possuía, com o objetivo, claro, de colonização. Então, nesse momento, ainda não podemos falar em uma literatura do Brasil que reflete a cosmovisão do homem brasileiro, e sim uma literatura no Brasil, ou seja, uma literatura relacionada ao Brasil, mas que reflete a visão de mundo, as ambições e as intenções do homem europeu. Então, essa literatura, ela, logicamente, por o Brasil ainda estar nesse processo de descoberta, de colonização, ela vai ser bem diferente do que já acontecia na Europa, né? Nós temos aí já uma literatura muito mais avançada, consolidada, principalmente em Portugal, com a publicação de Os Lusíadas, que eu já falo com vocês, né? Retomo com vocês esse conteúdo. E essa literatura aqui no Brasil, ela vai refletir as ambições e as intenções do homem europeu, do homem, no caso, português.
Na Europa, a sociedade vivenciava uma transformação profunda, né? E atingiu o auge com o Renascimento, né? Acho que vocês lembram-se do humanismo e as transformações que trouxeram para a sociedade europeia, né? O humanismo foi um movimento em que o homem é a medida de todas as coisas. Então, a partir disso, os valores teocêntricos começaram a ser contestados, né? E em virtude disso, o homem ele ganha destaque e vai ser o responsável por suas ações e também por colher as suas consequências, né? Então, em virtude do Renascimento, é, as transformações ocorreram nos campos da arte, da cultura, né, da política, da economia, né, como um todo e da sociedade como um todo. Então nós temos aí um desmantelamento de quadros rígidos da cultura medieval. Então aquela cultura que era muito restritiva, que não possibilitava o acesso ao conhecimento, que trouxe aí visões de mundo é, apavorantes, né, que apavoravam os seres humanos, essa visão começa a ser contestada e vai culminar depois, lá na frente, que nós vamos ver também, com a cisão, né, do homem com a Igreja Católica, que vai ser a Reforma Protestante. Mas tem tempo ainda, tá? Outra coisa importante a ser destacada nesse período é o capitalismo mercantil, que avançou com o desenvolvimento das manufaturas e do comércio internacional, né? Então isso também possibilitou aí o Renascimento, possibilitou essa mudança de perspectiva. Então o homem ele começa a estabelecer comércio com outros lugares do globo, né? E a buscar ou levar esses produtos para troca. E também nós vamos ter a consolidação dos grandes centros urbanos. O êxodo rural ele vai acontecer na Europa de forma intensa e vai favorecer aí o crescimento das grandes cidades, né? E isso, lógico, vem os problemas sociais, como nós veremos mais para frente também. Durante o Renascimento, nós precisamos lembrar algumas características, né? Principalmente em volta da literatura. É o momento em que Sá de Miranda volta da Itália e em 1527 ele introduz em Portugal o chamado doce estilo novo, que nada mais nada menos foi a introdução dos versos decassílabos, do soneto e dessa nova composição, desse novo estilo de composição que abordava temas da antiguidade clássica greco-romana, uma literatura voltada à razão e aos valores antropocêntricos, ou seja, valorizando o homem, e também da visão de mundo aí da literatura, mitologia pagã. Então, os deuses da mitologia clássica, eles também serão lembrados. E diferente do que nós tínhamos na Idade Média, em que toda a composição ela estava voltada para abordar temas ligados à Igreja Católica. Bom, seguimos. O que é importante lembrar, então, nesse momento do classicismo, né? O classicismo, então, foi esse momento ligado ao Renascimento, que teve como principal figura Luís Vaz de Camões, perdão, escritor português, né? Já contei a história dele para vocês aí durante as aulas, inclusive da mentira que contam, né, sobre o livro dos Lusíadas, vocês vão se lembrar disso. Mas o que é importante lembrar do Camões? Que a obra dele foi dividida em duas. A parte lírica, em que ele descreveu os poemas de amor, do desconcerto do mundo, do amor platônico, e, enfim, essa transformação do ser humano, né, da mudança dos tempos, e também a literatura épica, em que a principal obra a ser comentada é
os Lusíadas. Então, Camões foi importante para Portugal, ao passo que ele introduziu também essa linguagem clássica, greco-latina, e vai ser importante aí na consolidação da língua portuguesa. Tá? Então, Camões escreveu os sonetos, escreveu em versos decassílabos, grande parte da sua obra foi produzida com os versos decassílabos, foi o que exaltou, o que cantou a pátria, né, o que trouxe aí para a literatura as conquistas marítimas, as conquistas de Portugal perante o cenário global, que colocou na obra a volta aos clássicos gregos e também a presença da Igreja Católica. Então ele fez ali uma dualidade, ele conseguiu acrescentar em sua obra esses dois temas sem entrar em conflito com nenhum deles, mas trazendo aí visões de mundos diferentes, tá? E, bom, falando sobre os Lusíadas, por que os Lusíadas é importante para o que nós vamos estudar hoje, que é o quientismo? Bem, como vocês se recordam, né, eu já comentei também isso na aula, e isso tem vários exercícios da apostila, os Lusíadas narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, o objetivo desse livro é narrar a história de Vasco da Gama, comandante da expedição marítima que descobriu o caminho para as Índias em 1498. Bom, Vasco da Gama e sua viagem às Índias. Ao descrever essa narrativa, Camões faz isso em versos decassílabos e ele utiliza o Vasco da Gama para representar o herói, né? O herói não vai ser Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai representar todo o povo português. Então é uma mera simbologia do povo português que vai aí conquistar o mundo. Essa obra é dividida em 5 partes, que é a introdução, a proposição, a invocação, dedicatória, narração e epílogo. Além disso, nós temos ainda a composição dessa obra em versos decassílabos, como já falei, e são mais de 8.000 versos. Para ser mais exato, 8.816 versos, todos eles com 8 sílabas, com 10 sílabas poéticas e escritos em oitava, ou seja, cada estrofe com 8 versos. Agora saiu, tá? Então, só lembrando, são mais de 8.816 versos, sendo esses escritos em oitavas rimas, né? Oitava rima, que são aí cada estrofe com 8 versos. A obra apresenta então o Vasco da Gama como herói, mas que é uma simbologia do povo português, e no meio da narrativa, pela voz de Vasco da Gama, o leitor é convidado a ouvir a história de Portugal desde a independência até o governo de Dom Manuel Venturoso. E há ainda a presença do maravilhoso, né, pagão, com os deuses decidindo o destino dos navegadores portugueses no Monte Olimpo. Bom, eu peço a vocês que leiam, né, com mais calma novamente a proposição de Os Lusíadas. São as 3 primeiras estrofes que descrevem aí o objetivo das viagens, que é bem assim, ó. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram,
cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Bom, esses versos aqui, eles trazem o objetivo, né, da viagem de Vasco da Gama, que é, né, a conquista do Império, a expansão do Império Português e da fé católica, né, e também descrever os valores extra, né, os valores humanos aí que foram importantes para essa conquista, a conquista desse oceano, né, dos desafios marítimos, de vencer os monstros marítimos que até então existiam, o contorno do Cabo da Boa Esperança, que até então era conhecido como Cabo das Tormentas na África, e, por fim, valores mais altos do que cantavam os escritores gregos, ou os latinos, vamos dizer assim, por assim dizer. O sábio grego e troiano, as navegações grandes que fizeram. Então, vai descrever exatamente o valor dos portugueses. Ele é maior do que até então os valores já escritos por Homero, por Virgílio, por outros escritores da literatura clássica. Tá? Então, esse novo cenário e essa nova realidade econômica e social são essenciais para essa consolidação da literatura, né, do classicismo, e vão marcar uma crise com a Igreja. Então, esse novo cenário vai trazer também uma crise com a Igreja Católica. Por quê? Porque, de um lado, nós temos as novas forças burguesas rompendo com o medievalismo católico no movimento da Reforma Protestante. Então, esse movimento vai ser extremamente importante para a história da humanidade, porque vai trazer aí novas concepções de mundo também, a partir do tema religioso. E do outro lado, as forças tradicionais ligadas à cultura medieval e aos domínios católicos. Então, é um choque, né, entre essas duas forças. É lógico, nós temos a questão material, né, com os burgueses, e a questão espiritual com as pessoas ligadas à Igreja. Então, preciso lembrar aí que peço que vocês façam uma pesquisa e deixem registrado o que foi o Concílio de Trento, e os tribunais da Inquisição e o Index, que foi a relação de livros proibidos, um movimento conhecido como Contra-Reforma. Então, diante desse cenário, o homem europeu se vê diante de duas preocupações distintas: a conquista material, política das grandes navegações, e a conquista espiritual, resultante, no caso de Portugal, do movimento da Contra-Reforma. Então, esses dois movimentos, né, eles vão ser importantíssimos aí para registro do que aconteceu no quinhentismo no Brasil. Ok? Essas preocupações determinaram as duas manifestações literárias do quinhentismo brasileiro. Então, a literatura informativa, os olhares voltados para as riquezas materiais, o ouro, a prata, o ferro, a madeira, etc. Então, a descrição, né, do índio, a descrição da natureza, do território brasileiro, o que poderia ou não ser explorado, isso vai ser característica marcante dos navegadores e de um cara muito importante que se chama Pero Vaz. A minha, então, foi importante porque ele escreveu o primeiro documento que retrata aí as terras portuguesas, né? A Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Então, esse documento, né, escrito aí por Pedro Álvares Caminha, que era o escritor mor, o escrivão mor da esquadra de Pedro Álvares Cabral, ele descreve para o rei de Portugal características do território brasileiro, do índio, do clima, características, enfim, favoráveis aí à colonização. Esse era o objetivo, lembre-se sempre, né,
Então, destacar que essa carta tem um caráter informativo, ou seja, informar sobre as características das terras brasileiras, do índio, enfim, de tudo. Tem um caráter de deslumbramento com a terra, então ele se sente maravilhado, encantado com tudo que ele vê. A preocupação mercantilista, né, a busca por riquezas materiais, isso vai ficar bem nítido no trechinho que eu vou ler para vocês. A ideia de propagação da fé, né? Então, o que nós vimos lá em Camões, nos Lusíadas, vai ser retomado aqui e agora com o Caminha. A propagação da fé, ou seja, a catequização dos índios. Então, o ideal de catequese também está presente, tá bom? Vamos lá um trechinho da carta? Trechinho não, né? Praticamente aí um dos fragmentos aí propostos aqui. É lógico que vocês podem buscar essa carta na íntegra na internet, né, para saber todo o conteúdo dela. Carta El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. E dali houvemos vista de homem que andavam pela praia, de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão, acerca disso, com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos, pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão sarradinhas, e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, deslumbramento aí com a forma do índio, né, se vestir, aliás, não se vestiam porque não tinham roupas, então eles andavam nus. Então há um choque cultural aí já logo que é evidenciado, né? Os índios se apresentarem de maneira natural, nus, sem roupa, enfim. E eles se encantam também com as moças, né, com as índias. E uma daquelas moças era toda tinta de fundo acima, daquela tintura a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda a sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha por não terem a sua como ela. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa, aos pés por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Então, um colar de ouro aí que ele ostentava. Acenderam tochas e entraram e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Então aqui já revela um primeiro choque cultural também, né? Outro choque cultural, perdão, que é essa questão da hierarquia. O capitão representava a patente maior do navio. Então todos os súditos, vamos dizer assim, todas as pessoas, os tripulantes, deviam honras ao capitão, deviam cortesias ao capitão. E os índios simplesmente não fizeram isso. Tá? Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como quem havia também prata. Mostraram-lhe um papagaio pardo, que aqui o capitão traz. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como que os havia aí. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram menção dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela e não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como encantados. Então, mais uma vez, né, temos aí essa descrição dos valores mercantilistas. Então, a partir do momento que eles viram o colar de ouro do capitão, eles
acenaram para a terra e falaram: aqui nós temos ouro, aqui nós temos prata. Né? E alguns animais exóticos também, de grande valor na Europa, como os papagaios, como outros aí, os micos, enfim. Tudo isso, né, foi levado para Portugal como forma de ostentação, de riqueza. Você vê como é que essa carta é importante. Voltando aqui. Nela, até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem lhe ouvimos. A terra, porém, em si, é de muito bons ares. Preciso lembrar que abril aqui no Brasil é o período do outono, então nessa época nós tínhamos ainda um clima ameno, um clima, né, de temperaturas que não eram tão rigorosas como nós vemos no verão, e nem tão baixas como no inverno. Então era um clima bem ameno ali, sem chuvas, poucas chuvas na verdade, né? Porque é o período aí que traz ainda uns resquícios de chuva do verão, mas enfim. Então uma temperatura bem amena. Então você vê, já descrevemos aí a terra, o índio, o clima, né? As riquezas materiais. Parece-me, gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não tem nem entende de crença alguma, segundo as aparências. Então eles perceberam que os índios não tinham uma religião propriamente dita, né? Havia, logicamente, nas mais variadas tribos, os cultos às mitologias indígenas, a Tupã, a Jaci e a outros deuses aí da mitologia indígena, mas eram pessoas que, se houvesse essa comunicação facilitada, seria fácil, né, convertê-los ao cristianismo. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhe deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. E o ele nos para aqui trazer, creio que não foi sem causa. Então, mais uma vez aí, a influência, né, valores teocêntricos marcados aqui, ó. Deus conduziu os portugueses até o Brasil para finalmente conceder aos índios os valores cristãos, né, de devolver a eles a alma. E portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Bom, então nós vimos aqui, né, na carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei, retomando o que eu já falei com vocês antes, uma carta de caráter informativo, o deslumbramento com a terra, com o índio, a preocupação mercantilista, né, na busca de metais preciosos como ouro, a prata, e também outros produtos como as madeiras e animais exóticos, o ideal de propagação da fé, então isso é fundamental para estudar a carta de Pero Vaz de Caminha, e o ideal de catequese, que nós vamos agora adentrar com uma figura importante que é o José de Anchieta, tá? Então, José de Anchieta fazia parte da missão que veio ao Brasil para catequizar os índios, e uma obra, né, a intenção é catequética, e ele utiliza em seus textos, né, especialmente aí, sermões ou textos ligados à moralização, a moral e a conduta na sociedade, né, por meio dos ideais católicos, logicamente, o uso da medida velha, então 7 sílabas poéticas,
Isso vai ser a característica marcante do teatro de José de Anchieta e também da oratória dele. E a estrutura teatral. O texto coloca em cena dois personagens. Então nós vamos ver aqui um trechinho em que ele coloca a figura do anjo e do diabo, que é o duelo entre ambos. E mostra as ideias centrais envolvidas no texto, o pecado e a salvação. Então, os textos desse período, da literatura jesuítica, eles vão falar exatamente sobre isso, sobre pecado e salvação. Tá? Então vamos lá ao texto. Quando no Espírito Santo se recebeu uma relíquia das 11.000 virgens. Anjo, ó peçonhento dragão e pai de toda mentira, que procuras perdição com muito furiosa ira contra a humana geração. Tu, nesta povoação, não tens mando nem poder, pois todos pretendem ser, de todo o seu coração, inimigos de Lúcifer. O diabo responde: ó, que valentes soldados, agora me quero rir. Mal me podem resistir aos que fracos com pecados não fazem senão cair. O anjo: se caem, logo se levantam, e outros ficam em pé, os quais, com armas da fé, te resistem e te espantam, porque Deus com eles é. Que com excessivo amor lhes manda suas esposas, 11.000 virgens formosas, cujo contínuo favor dará palmas gloriosas. E para te dar maior pena, a tua soberba enxada quer que seja derribada por uma mulher pequena. Diabo, ó, que cruel estocada me atiraste, quando a mulher nomeaste, porque mulher me matou, mulher meu poder tirou, e dando comigo ao traste, a cabeça me quebrou. Anjo, pois agora essa mulher traz consigo estas mulheres, que nessa terra hão de ser as que lhe alcançam poder para vencer teus poderes. Diabo, ai de mim, desventurado. Então nós temos aqui, nesse texto, um trechinho, na verdade, do poema de José de Anchieta, esse combate entre o bem e o mal, na verdade entre o diabo e o anjo, e esses valores de catequização, então, ou seja, de você encontrar na fé os recursos para a sua vida na sociedade. E aí ter uma forma melhor de lidar com as questões da alma, tá bom? Então, ficamos assim. O conteúdo será disponibilizado no site, esse resumo dessa aula. Os exercícios que vocês deverão fazer são exercícios, deixa eu ver aqui, de 1 a 20, da apostila, e os adicionais de 1 a 18, tá? Isso tudo vai ficar registrado no site, com o resumo, com as indicações bibliográficas e, acima de tudo, com o que eu pretendo, o que vocês pretendem adquirir dessa aula. Então, lembrar, literatura de informação, literatura jesuítica, falarmos aí sobre a colonização do Brasil, o momento em que a literatura estava em formação, então está muito mais ligada à visão do europeu sobre o nosso território, sobre o nosso índio, sobre nossas riquezas, tá? E dessa catequização também. Então, bons estudos, se cuidem, cuidem dos seus. Grande abraço.